Pensei que isso acontecia só em Guarulhos, isso, pastor. Aqui acontece também, né? E em setembro, de lançar esse livro chamado Morte e Luto, Superando as Perdas. As pessoas às vezes pensam que esse livro surgiu agora devido ao Covid, mas é uma história linda que começou em 2015. A minha mãe pegou câncer no estágio de metástase e eu tive o privilégio e a honra de acompanhar, cuidar dela nos tratamentos, na quimioterapia, radioterapia, cirurgias. E aí em 2016, no dia 25 de outubro de 2016, nesse dia marcou minha vida, ela me chamou e falou: filho, ela estava bem fraca já, eu estou indo embora. E eu falei: não, mãe, tem muita coisa na sua vida. Ela falou: não, filho, eu sei, Deus me falou que eu estou indo embora. E eu queria que você fizesse alguns favores para mim, antes de ir embora. Eu falei: tá bom, mãe, qual o favor? Aí ela me falou assim, o primeiro falou: filho, compre um vaso de orquídea. Eu fui lá, comprei um vaso de orquídea na floricultura. Falei: o que eu faço? Ela falou: coloca aqui na sala. Eu coloquei. E ela falou assim, eu falei: mãe, mas por que essa orquídea? Ela falou: filho, eu sempre sonhei ter uma orquídea em casa, eu não ia morrer sem realizar esse sonho. Aí ela falou: agora me compra uma caixa de bombom. E aí eu fui comprar uma caixa de bombom para ela, e ela chamou a minha irmã Dilma, que é pastora também, e falou: filha, durante esse último ano você tem cuidado muito de mim, você abriu mão da sua vida, que a minha irmã ia todo dia cuidar dela, fazer comida, limpar a casa, e eu não posso ir embora sem agradecer e te honrar. Então essa caixa de bombom é uma forma de eu falar como eu te amo. E eu falei: mãe, qual a terceira? Ela falou: chama as suas duas filhas. Eu chamei a Dudinha e a Manu, minhas meninas, e ela olhou para mim e falou: filho, eu queria as suas filhas, que eu quero orar pela vida delas, para que elas sejam filhos tão bons quanto você foi para mim, que elas possam ser a fonte de alegria que você tem sido na minha vida. E começou a abençoar minhas filhas, abençoar a minha vida. E aí as minhas filhas saíram, eu olhei para minha mãe e falei: mãe, a senhora não está com medo de morrer? Ela falou: filho, eu sei quem eu era antes de conhecer Jesus, eu sei o que Jesus fez na minha vida, e eu sei para onde eu estou indo, estou preparada. E aí no outro dia, ela se foi. Isso me levou a falar: eu preciso escrever essa história dela, eu preciso estudar, eu preciso entender, porque ela foi numa paz, e aí isso me levou a fazer um mestrado. Eu estudei, minha tese de mestrado era como a Bíblia é uma fonte de esperança para a morte. E eu comecei a escrever sobre isso. E aí o que aconteceu? Veio o Covid, infelizmente. E aí as pessoas falaram: transforma isso num livro, vai ajudar muitas vidas. E aí eu acabei transformando num livro. Eu tenho ficado surpreso com o que Deus tem feito através desse livro, né? Tem aberto portas para eu pregar em vários lugares. Eu estava em Santa Catarina, depois estava no Paraná semana retrasada, fiquei lá 10 dias. Estou com um convite para ir para Minas Gerais, eu só estou vendo uma data, e para o Rio. E pessoas têm sido edificadas, né? Os pastores estiveram no meu lançamento do livro. Eu fiz 1000 livros pensando que não ia conseguir vender. Eu tive que comprar mais 1000 livros já, que se esgotaram os primeiros 1000, né? Deus tem sido assim bondoso. Então eu quero te desafiar: primeiro, quem puder, compra para poder ler. Isso vai te ajudar muito a compreender e ajudar pessoas, né? Eu, como pastor, eu ouvia muito membro da igreja falar: pastor, eu fui no velório e não sabia o que dizer para a família. Aqui vai te ensinar o que você falar. E segundo, presentear. Todos nós conhecemos alguém que perdeu. Eu tenho tido relatos assim, isso tem sido o meu melhor pagamento, de pessoas que perderam alguém devido ao Covid, e têm lido esse livro e têm auxiliado ela a superar a dor. Por isso que o tema é Superando as Perdas. Nos ajuda a entender como a Bíblia é uma fonte inesgotável de recursos. E para o crente, isso que a gente tem que entender: para quem tem Cristo, a morte não é o ponto final, a morte é apenas uma vírgula, porque tem uma eternidade nos esperando. Amém? Então, se você puder comprar para dar para alguém, você vai ver que é uma fonte de evangelismo. Pessoas têm sido evangelizadas através desse livro, porque às vezes quando a gente perde alguém, a gente fica fragilizado.
e é uma oportunidade de pregar o Evangelho. Então, quem puder, apenas R$ 29,90, aceita Pix, cartão de crédito, qualquer coisa. Se você puder estar comprando esse livro, primeiro vai abençoar a sua vida e também vai estar abençoando o meu ministério. Tá? No final vou estar lá, se alguém quiser dedicatória, tirar uma foto, totalmente à disposição. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse, o capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo e é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Eis que eu falei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mente. Eis que falei que venho e adoro prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei nele o nome, sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Uma das coisas que Deus tem me impulsionado nisso tudo, fazem 2 anos que eu tenho pregado sobre Apocalipse na igreja. E Deus me falou para pregar muito sobre isso. Eu tenho pregado onde eu tenho ido e tenho tido resultados maravilhosos. No Paraná eu preguei numa igreja batista tradicional, e acabou o culto, veio uma senhorinha, bem senhorinha, falou: pastor, eu tenho mais de 50 anos de Evangelho e eu nunca li o livro de Apocalipse porque eu tinha medo, mas o senhor falando, eu vou ler agora. Eu falei: opa, irmã, que benção. Porque muitas vezes a gente lê o livro de Apocalipse, lê, não ouve falar, parece que o livro de Apocalipse significa algo escuro, algo de castigo, algo de medo. Mas a palavra Apocalipse significa revelação. Na verdade, o Apocalipse não é algo encoberto, é Deus revelando o que Ele é e o que Ele vai fazer. Se a gente quiser entender quem Jesus é, o maior livro, o melhor livro da Bíblia é Apocalipse. Porque os evangelhos relatam Jesus como o cordeiro que foi morto para salvar os pecados. Mas Apocalipse fala que Ele é o Rei, o Filho de Deus que vem reinar sobre a terra. Das 67 vezes que a Bíblia fala do trono, Jesus no trono, 47 está em Apocalipse. E Apocalipse vai nos dando um vislumbre de tudo que está acontecendo agora. Quando a gente vai estudando as profecias bíblicas, a gente pode olhar assim: o Covid, o mundo está de ponta cabeça, está tudo louco, mas Apocalipse demonstra que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está nas mãos dele. E é uma linguagem figurada tão linda que você fica apaixonado. Deixa eu dar um exemplo. Apocalipse 4 fala assim: que existem os seres viventes que exaltam o cordeiro. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um bezerro, o terceiro era semelhante a um homem, e o quarto era uma águia. Aí você olha e você fala: meu Deus, como que é esse animal? Eu lembro que eu pegava a Bíblia de estudo, eu ficava até com medo com a figura que faziam. E aí você começa a estudar Apocalipse, é lindo, por quê? Ele está falando dos 4 evangelhos. Mateus foi escrito primeiramente para os judeus, e Mateus tem uma premissa: falar que Jesus é o rei de judeus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão. Aí vem o evangelho de Marcos: o Filho de Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele é o servo
sofredor, Ele é o bezerro, Ele é o boi que veio servir a todos com a sua força e o poder. É interessante que o Evangelho de Marcos é onde relata o maior número de milagres de Jesus, porque o Evangelho de Mateus prova que Ele é o Messias prometido, o Rei, mas o Evangelho de Marcos fala que Ele veio para curar, para libertar, para expulsar demônios, Ele veio para servir a humanidade. Aí você vai para o Evangelho de Lucas, que foi escrito para os gregos, e é onde o Evangelho de Lucas mostra toda a sabedoria de Jesus, onde as parábolas, a maioria está escrita. E Jesus se apresenta no Evangelho de Lucas como Filho do Homem. E por fim, Evangelho de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João prova que Jesus é o Filho de Deus, Ele é uma águia, Ele veio do céu, mas vai voltar para o céu, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse fala que vai ter ruas de ouro no céu. Eu ficava imaginando ruas de ouro, como é, a gente vai andar lá, e eu estudando, Deus falou comigo, sabe por que Deus fala ruas de ouro? Porque Ele está falando assim, o que é mais precioso na terra, no céu só vai servir para você pisar em cima. É muito maior do que Deus tem preparado para nós. A Bíblia fala em Apocalipse que nós vamos ter coroas no céu. E eu imaginava que as coroas eram para nós ficarmos lá andando na eternidade. Mas quando você estuda Apocalipse, vai falar que sabe para que serve a coroa? Para você, quando chegar no céu, você vai tirar e colocar aos pés de Jesus e falar: somente Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então é maravilhoso o Apocalipse. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre essa igreja de Filadélfia. A primeira sessão de Apocalipse fala das 7 igrejas. Apocalipse é a mesma história sendo recontada várias vezes. E a primeira sessão fala das 7 igrejas de Apocalipse, que simbolizam as 7 igrejas que existiam na Ásia na época, mas simbolizam as igrejas no decorrer das eras. E por que eu escolhi Filadélfia? Porque Filadélfia, junto com Esmirna, são as 2 únicas igrejas que Deus não dá nenhuma repreensão. Há um padrão nas cartas da igreja. Jesus se identificava, Jesus elogiava, Jesus falava o que estava errado, Jesus falava o que precisava mudar e Jesus dava uma promessa. Dentre das 7, só existe 2 que não tem nenhum tipo de reprimenda: Esmirna e Filadélfia. Nós vamos estudar ela hoje. É interessante que a primeira coisa que Jesus faz é se identificar. Ele fala assim: isso diz o que é santo e verdadeiro. É interessante isso, porque na igreja de Pérgamo, ele fala assim, que é a igreja onde é o trono de Satanás, ele fala: eu tenho uma espada de 2 gumes. Em outras palavras, vocês estão brincando com o diabo, vai vir um juízo. Para a igreja de Tiatira, que tem pecado encoberto, ele fala assim: eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo. Em outras palavras, vocês estão fazendo pecado encoberto, eu estou vendo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender com essa carta em Apocalipse é assim: Deus se identifica, a identificação de Jesus não dependia de Jesus, dependia do que a igreja era. A identidade de Jesus vai depender muito das nossas vidas, de como nós vemos. A revelação de Jesus para nós vai depender do que nós vemos nele. Pastor, está complicado, explica. Certa vez Jesus perguntou para os discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? E eles falam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é profetas. E Jesus olha e fala: mas vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro se levanta e fala: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e fala: agora que você sabe quem eu sou, eu vou falar quem você é. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Quanto maior a revelação de Deus, Ele se revela para nós. Isso se chama medida de fé. É interessante, eu vou contar uma história. E foi antes de eu ir para o Paraná, faz um mês. Eu fui pregar numa igreja que fazia 5 anos que eu não pregava. E o que acontece? Quando eu preguei nessa igreja, eu dei o meu testemunho. Eu caí de 8,5 metros, quebrei a coluna, fiquei 6 meses paralítico. Eu não tenho uma vértebra chamada L2, se você pesquisar. Eu tenho uma prótese no lugar. Eu parti a medula. E eu sou um milagre vivo, né? Se eu for no médico hoje tirar um raio-x da minha coluna, ele vai falar que é impossível eu andar. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus, amém? Né? E aí
Eu dei esse meu testemunho com detalhes da cura. Quando acabou o culto, né, e aí eu vou falar, né, foi 5 anos atrás. Nesses 5 anos a pessoa falou: pastor, lembra daquele culto que o senhor pregou sobre isso? Eu falei: prego. Me procurou um casal, e a fala deles assim, estava muito triste. Falou: pastor, nós viemos para esse culto amarrados, a gente não queria vir. Eu falei: mas por quê? Eles falaram assim: pastor, a gente é casado há alguns anos e temos tentado ter filhos e não conseguimos. E nós começamos a procurar ajuda médica e fizemos exames. E essa semana saiu o resultado. E a minha esposa tem uma deficiência no útero, e o médico falou que é impossível ela ter filho. E nós estávamos arrasados. Mas, vendo o seu testemunho, a questão da revelação, e de como o Senhor não podia andar e Deus fez o Senhor andar, nós cremos no coração que, se orar por nós, o mesmo Deus que curou o Senhor pode fazer eu ter um filho. E acabou o culto, eu simplesmente fiz uma oração simples: em nome de Jesus, Pai, da mesma forma que o Senhor fizesse na minha vida, faz na vida desse casal. E eu voltei 5 anos depois, e tinha uma menininha linda, chamada Heloísa. E ela falou: obrigado, pastor, eu sou um milagre de Deus. E me deu um beijo no rosto. Quando eles viram a pregação do Evangelho, eles tiveram uma revelação que Jesus era capaz de fazer um milagre na vida deles. Independente do médico ter falado que eles não poderiam ter filhos, eles criam que tinha um Deus poderoso, que é o médico dos médicos, que poderiam curar eles. E eles tiveram uma revelação de quem Jesus é. E se eles tiveram a revelação de quem Jesus é, o milagre aconteceu na vida deles. Então, quanto mais eu conheço de Jesus, mais ele se revela a mim. Então, a revelação é do que eu olho para ele. Porque se eu crer que Jesus é grande, maravilhoso, poderoso, não há impossível a quem crê em Jesus. E ele quer se revelar para nós de uma forma grande e plena. Muitas vezes nós que impedimos o milagre. A Bíblia fala que Jesus foi em uma cidade e não pôde fazer nenhum milagre. Por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. Ele se revela para essa igreja: sou santo e verdadeiro. Vocês têm vivido uma vida boa, eu vou ser aquilo que vocês estão buscando. Segundo, ele diz assim: eu coloco uma porta aberta que ninguém pode fechar. E o que significa essa porta aberta? Significa que aquela igreja estava cumprindo um propósito que Deus tinha para a vida dela. E quando a gente encontra o propósito que Deus tem para a nossa vida, as portas se abrem. O mal que as pessoas pensam que a questão, ou a chave, o segredo do sucesso é dinheiro, é poder, é oportunidade. Mas uma das coisas que a gente tem que aprender é que a chave do sucesso é encontrar o seu propósito em Deus, porque Deus tem um propósito escrito para cada um de nós. Um propósito para mim, um propósito para você, um propósito para essa igreja. E aí a felicidade não está nas coisas, mas é encontrar aquilo que Deus quer que eu faça. É fazer o que Deus quer que eu faça, na hora que Deus quer que eu faça, do jeito que Deus quer que eu faça. O mal que muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. É interessante isso de propósito, porque quando eu começo a entender propósito, eu entendo que Deus tinha um propósito para mim eterno. Às vezes eu vou nas igrejas e eu tenho perguntado: quando você começou a existir? E algumas pessoas me respondem: comecei a existir no dia tal, no dia do meu nascimento. Outras pessoas falam: não, pastor, eu não comecei a existir no meu nascimento. Eu comecei a existir quando eu fui fecundado na barriga da minha mãe, porque a palavra de Deus diz que lá na barriga da minha mãe Deus já me chamava pelo nome. E aí eu abro a Bíblia em Efésios 1:4. Vamos ler Efésios 1:4, não sei se tem tela, mas é rápido. Efésios 1:4. Olha quando você começou a existir. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Deus te escolheu na eternidade. Deus já tinha um projeto para a tua vida. Antes do mundo existir, Deus já sonhava com você. E Deus tem um propósito para a tua vida. Então quer ser feliz? Encontre o teu propósito em Deus.
Porque quando eu encontro o propósito, há uma porta aberta que ninguém fecha. Isaac entendeu isso. Deus mandou ele descer para Gerar, ele foi. Isaac foi e cavou o primeiro poço. Vieram os filisteus e tomaram dele. Isaac foi e cavou o segundo poço. Os filisteus tomaram. Isaac cavou o terceiro poço e os filisteus tomaram. Os filisteus pensavam que a bênção estava no local onde Isaac cavava, mas onde Isaac cavava dava água, porque ele estava o propósito de Deus. A bênção não estava no poço, a bênção estava em Isaac. Aonde Isaac cavava dava água, porque ele estava na vontade de Deus. Quando você está na vontade de Deus, amado, tudo que você faz é abençoado, é bem sucedido. As portas se abrem e ninguém pode fechar. Os filisteus tentavam tomar o poço, mas quando eles tomavam o poço se secava novamente. Isaac cavava em outro lugar e dava água, porque quando a gente está dentro da vontade de Deus, meu amado, ninguém pode impedir dos planos de Deus se cumprirem na nossa vida, em nome de Jesus. Mas nós devemos entender que nós devemos fazer de acordo com a vontade de Deus, porque muitas vezes a gente quer fazer que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Eu lembro de uma história, que eu sempre conto, que chegou um casal na igreja e me convidou para almoçar na casa deles. E aí eu fui todo feliz, eu chegando lá, conversando com eles. O casal era novo na igreja, poucos cultos, e a mulher toda feliz falando: pastor, e ela era baiana arretada: pastor, eu sou nordestina, tal, eu sei que seus pais são pernambucanos, então eu fiz algo para o senhor. Eu fiz uma feijoada. E não fiz igual feijoada de paulista, não. Eu fiz feijoada arretada, ela falou assim, de nordestino. E primeiro assim, quem me conhece na igreja sabe que eu não gosto de feijoada, eu não como feijoada. Primeiro ponto. Se ainda é uma feijoada paulista, eu consigo pegar o feijão preto, o couve, o paio e disfarço. Mas ela falou que era arretada. Quando ela abriu a panela de pressão, tinha uma língua assim, balançando assim, logo de cara. Enorme. Quando eu olhei aquela língua, eu falei: meu Deus. E ela já colocou no meu prato aquela língua viva, e ela ficava balançando: me come, me come. E eu cortando aquela língua e tentando comer. E sabe quando você quer vomitar? Que não quer descer? E eu punha assim, o refrigerante na forçada. E aí quando eu estava comendo aquilo, eu fiquei pensando assim, viajando: meu Deus, olha que loucura. Por que essa mulher não perguntou o que eu gosto? Era tão simples. Porque se ela fizesse um feijão e um bife, eu estaria feliz. Porque na minha cabeça eu comecei a entender que ela queria me agradar fazendo o gosto dela. Quando eu estava pensando isso, o Espírito Santo veio assim no meu ouvido e falou: sabe o que eu te trouxe aqui? Porque você tem feito muito feijoada para mim. Eu entendi que muitas vezes eu quero fazer as coisas para Deus, mas não é o que Deus pediu que eu faça. Quantas vezes a gente tem feito feijoadas para Deus? Que a gente está todo alegre, estamos arrebentando. Mas será o que Deus quer? Estamos aqui no louvor, está um fogo tal. Mas será que é para Ele? Eu estou pregando aqui, o culto foi uma bênção. Será que é para Ele? Eu estou fazendo aquilo, será que é para Ele? Nós devemos entender, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo tem que ser feito para Ele, do jeito dele, como Ele quer. Aí Deus vai elogiar essa igreja e fala assim: vocês têm pouca força. A gente olha assim e fala: mas Deus tem umas coisas loucas, né? Olha o elogio de Deus: vocês são fracos.
interessante isso. Eu tenho duas histórias que ilustram muito bem isso da pouca força. A primeira aconteceu na igreja, né? Os pastores já viram a reforma. Mas eu estava voltando do Covid, aquela loucura, 30%, né? Igreja fechada, sem dinheiro, sem nada. Eu fiz um culto de domingo. Acaba o culto, né? E quem conhece a nossa igreja, o que acontece? Nós compramos um galpão de uma empresa, e aí a gente começou a pagar as parcelas altas, nunca pôde fazer nada na igreja. Então a igreja é bem bagunçada. Então as paredes estava, né, tudo manchada, feia, né? A igreja é feia, né? O irmão foi lá, sabe, é bem aspecto de é feia. É bem bagunçada, né? Espero um dia ficar bonita igual a de vocês, em nome de Jesus. E vai ficar. Mas na luta, amém. Aí acabou um culto, a igreja bem vazia, convite. Meu irmão para mim, bem simples, irmão tímido, que não é tanto envolvido. E ele olhou para mim e falou: pastor, posso falar com o senhor? Eu falei: pode, amado. Pastor, está vendo aqui, porque assim, a gente pintou lá de tinta cinza, com bastante água. Então, a parte em frente ao púlpito, como é onde o pessoal ajoelha e pisa, estava toda descascada. E ele falou assim: então, pastor, é que assim, eu fui pintar a calçada lá da minha casa e sobrou meia latinha de tinta. E é da cor da igreja. Eu queria ter dinheiro para poder pintar. E aí, me dando carona. Quando estava chegando perto da casa, esse amigo falou: não é pedir demais, é que é aniversário da minha esposa. Eu encomendei um presente para ela, dá para a gente passar na loja e pegar? Ele falou: não, sem problema. Aí parou numa loja de presentes, e esse amigo dele pegou um urso de pelúcia, aqueles ursos bem grandão. Quando parou na casa, era um sobrado. Esse amigo dele falou assim: ô pastor, vamos entrar em casa para tomar um café? Ele falou: não, aniversário da esposa, não precisa não. Ele falou: não, entra, eu sempre falo do senhor, para ela conhecer, e constrangeu ele a entrar. Quando esse pastor amigo meu entrou, abriu a porta, o pai entrou com o urso, estava entrando com o urso, ele atrás. Tinha uma menininha numa cadeira de rodas, e paralítica. E quando essa menininha de cadeira de rodas viu o pai entrando com o urso, falou: pai, que lindo. Aí o pai falou assim: é o presente da mamãe. Ela: ai, que legal, vamos dar? Aí ele falou: vamos. Onde que a mamãe está? Aí a menina falou assim: pai, ela está lá em cima. Aí o pai falou: tá bom, filho, então grita, chama a mãe, que quando ela descer, a gente dá o urso para ela. A menininha falou: não, pai, é aniversário da mãe, eu quero levar para ela. Aí o pai falou: não, filha, chama a mãe que a gente dá. E a filha falou: pai, me dá o urso que a gente leva para a mãe. Ele: não, chama a mãe. E ela: dá o urso. E ficou aquele impasse. E o meu amigo percebeu que o pastor ficou sem graça de falar: filha, mas como você vai levar? Você não anda? Mas diante daquele constrangimento, o pastor pegou e fez assim para a menina: tá bom, tá o urso. Esse meu amigo fala que foi a coisa mais linda, que essa menininha pegou o urso na mão. Não dava nem para ver a menininha, o urso era maior do que ela, só com os dedinhos de fora. Quando o pai colocou o urso na mão dela, ela olhou para o pai e falou: pai, agora me pega no colo que a gente vai levar o urso para a mãe. O pai estava olhando para a impossibilidade. A menininha não estava preocupada se ela não sabia andar ou se ela não podia andar, porque ela sabia que tinha um pai poderoso para carregar ela no colo. Eu quero te falar, na tua vida, meu amado, talvez Deus vai te dar sonhos tão grandes, e você vai olhar para você mesmo e falar: mas como eu vou conseguir? É impossível. Mas saiba que você tem um Deus maravilhoso que te carrega no colo e te leva aonde for, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Basta confiar nele. Não olhe para a sua força, olhe para o Deus a quem você serve e creia que Ele pode fazer milagres e maravilhas na sua vida, em nome de Jesus. Deus fala: você tem pouca força, mas você tem sido fiel, eu vou multiplicar a tua vida. Uma das coisas que eu tenho pregado muito, eu
Até quando a irmã ministrou sobre a oferta. Multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia fala que tinha 5.000 mulheres. E alguns teólogos e historiadores dizem que tinha aproximadamente 20.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Agora uma pergunta, amados. Vocês creem que no meio de 20.000 pessoas só tinha lá 5 pães e 3 peixes de comida? Vocês acham que tinha só isso? Eu estou vendo a irmã lá com 2 filhinhos. Se ela fosse convidada para ir para um lugar longe com os filhos, o que qualquer mãe faz quando vai sair para o filho comprar longe com o filho? Faz uma marmitinha. Só que acontece, quando eles foram lá e Jesus pediu para ver o que tinha para comida, todo mundo reteve, porque a mentalidade das pessoas era que, mas eu tenho aqui uma maçã, mas uma maçã, o que é uma maçã para 20.000? O que é 5 laranjas para 20.000? O que é 4 bananas para 20.000? O que é 5 pães para 20.000? Todo mundo olhava para a impossibilidade e retia. Mas aquele menininho pegou lá e colocou: opa, se Jesus pediu, eu vou dar nas mãos dele. E aquela criança pega lá e coloca na mão de Jesus 5 pães e 3 peixes. E a Bíblia diz que com aquele pão e com aquele peixe, Jesus multiplica, alimenta a multidão, e ainda sobra 7 cheios. Sabe o que eu descubro isso, queridos? Que essa história me ensina? Jesus poderia multiplicar muito mais coisas, mas Jesus só multiplica aquilo que nós colocamos em suas mãos. Tinha até maquininha, né, para preencher cheque. A gente ia no banco, pegava 2 talões e era tudo no cheque. Hoje não existe mais, é pré-histórico. A minha netinha de 2 anos não aprendeu a ir no banheiro ainda, mas aprendeu a baixar o aplicativo no celular. Baixa joguinho. Quando eu falava que as igrejas poderiam fechar, falava: meu Deus, a igreja nunca vai fechar. Veio o Covid e fechou todas as igrejas, e ninguém reclamou. Esses dias eu estava buscando a Raquel no emprego dela, é perto de casa, só que tem muito trânsito. Então assim, é um trajeto que às vezes você faz em 5 minutos, você gasta meia hora por causa do... E aí ela comentando que eu estava levando ela para o emprego, buscando ela no emprego, eu atrasei um pouco, falei: amor, estava um trânsito terrível. E ela falou assim: amor, eu estava falando com a minha amiga, ela comprou uma motinho, daquela motinho bis, e ela está vindo, ela falou que é econômica e não pega trânsito. O que você acha de eu comprar uma só para poder trabalhar? Legal. Cheguei em casa, abri o celular, um monte de anúncio de moto bis. Estava desligado, eu não liguei, eu não perguntei, mas eu conversando com ela, ele ouviu moto bis e já pegou o logaritmo e disparou. Quando você chegar em casa, vai ver, quando você abrir o Facebook, vai ter anúncio de moto lá. Fala, qualquer coisa, bicicleta, TV. Eu pensei: meu Deus, como vai ser fácil a perseguição? Por quê? Quem falar de Jesus, o logaritmo capta, manda para o GPS, já era, vai mostrar o local exato. Eu fui para o Paraná, preguei em todo o Paraná, sem preocupação, colocava o endereço, o GPS me levava aonde eu queria, com precisão, né? Hoje a gente vê que o mundo está uma loucura, né? A marca da besta na fronte e na testa. Não é que essa marca da besta, mas hoje a gente vai entrar em qualquer shopping, em qualquer loja, o que a gente faz? O termômetro é aqui ou aqui? Nós já estamos sendo programados para isso. O mundo está correndo, Jesus está voltando. Tem o meu próximo livro que eu vou lançar ano que vem, que eu estou terminando. O título do livro é assim: As Festas de Israel, porque eu estou estudando sobre Apocalipse e seu sentido profético.
Levítico 23, quem for curioso, ou senão depois vocês pedem eu lançar o livro. Deus deu um mandamento ao povo de Israel que durante todo o ano eles teriam que fazer 7 festas. Eles não entendiam, mas era Deus mostrando como Ele agiria na humanidade. E as 7 festas eram assim: Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Dessas festas, só uma tinha festa no início e no final: tabernáculos. Por quê, pastor? E a gente vai entender. Você já deve ter ouvido falar que Jesus não nasceu em dezembro, no Natal. E na Bíblia dá para calcular, Jesus nasceu exatamente em setembro. Tem como na Bíblia você ver o mês que Jesus nasceu, em setembro. E Jesus nasceu no dia da festa de tabernáculos. Pastor, por que você fala isso com tanta certeza? Lembra que quando Jesus nasceu não tinha lugar nas estalagens? Vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro, quando você não acha lugar em hotel? No carnaval ou no final do ano? Em Aparecida, que é aqui perto, é no dia de Aparecida. Quando tem um feriado importante, todo mundo está lá. Quais as datas que a cidade de Jerusalém não tinha, estava lotada? Páscoa, Pentecostes e tabernáculos, porque eram as 3 festas mais importantes de Israel. Então nessas festas o povo era obrigado a ir para a cidade. Tanto que Jesus, aos 12 anos, os pais esquecem ele no templo, porque era festa de Páscoa. Os pais foram obrigados a levar Jesus na Páscoa em Jerusalém. Então eram essas datas. E aí, olha que coisa louca, Jesus nasceu no dia de tabernáculo. E a Bíblia fala em João 1,12: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe no original habitou, qual é a palavra correta? Tabernaculou. Sabe o que significa tabernacular no original? Deus no meio do seu povo. E Jesus nasce justamente no dia de tabernacular. Você fala, pastor, isso é coincidência. Tudo bem. Jesus morre no dia de tabernáculos. Nasce, desculpa. E aí Jesus vai morrer. Jesus morre em que dia? Da Páscoa. E como que foi instituída a primeira Páscoa? Alguém lembra? Deus manda Moisés ensinar o povo a matar um cordeiro e o sangue colocar no umbral. E onde o anjo da morte passasse, não teria morte. A Bíblia ensina o quê? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pelo seu sangue nós somos salvos. Jesus cumpre a Páscoa. Aí Jesus vai ser sepultado. E sabe que dia Jesus é sepultado? Exatamente no dia da festa de pães ázimos, ou pães sem fermento. E o que era a festa de pães sem fermento? Os judeus comiam um pão sem fermento. Para quê? Porque o fermento era o simbolismo do pecado. Então tinham que ter uma festa de purificação, pão sem fermento. E Jesus é sepultado no dia de pão sem fermento. Agora imagina que coisa linda, porque a sepultura antigamente era uma gruta numa rocha. Eu fui em Israel, vi, da mesma forma que um pão entra no forno, Jesus entrou naquela rocha, e o pão era sem fermento, e Jesus morreu totalmente sem pecado. Aí tem a festa de primícias. O que era a festa de primícias? O povo pegava a primeira parte da colheita e oferecia a Deus. E se Deus aceitasse a primeira parte, eles entendiam que toda a colheita foi aceita por Deus. E a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem, que Jesus é o primeiro de muitos filhos, que Jesus é o primogênito. Jesus é. E aí acontece, quando Deus olha para a primícia Jesus, Ele nos aceita. Ele nos aceita não porque nós somos bons, porque quando Ele olha para nós, Ele vê Jesus antes, porque Ele foi a nossa primícia. E Jesus Cristo ressuscita bem no dia de primícias. É muita coincidência, não é?
Deus manda o povo fazer a festa, e Ele vai fazendo todos os seus eventos na festa. Aí vai descer o Espírito Santo sobre a terra. Desce que dia? Pentecostes. O primeiro Pentecostes simboliza o início da lei, quando Moisés recebe as tábuas da lei. O segundo Pentecostes simboliza o início da época da graça. E Deus fala: agora eu colocarei a minha lei, não em pedras, tábuas de pedra, mas eu colocarei a minha lei nos seus corações. A partir de agora, não era uma lei que mandava a gente, mas o próprio Espírito Santo que ia nos ensinar todas as coisas. E olha que coisa louca. Depois você pode ir lá em Êxodo 22, por aí. No primeiro Pentecostes, quando o povo faz o bezerro de ouro e Deus manda o castigo e Moisés manda matar os idólatras, sabe quantas pessoas morrem? Exatamente 3.000 pessoas. Aí tem o segundo Pentecostes, Pedro prega, e quantas pessoas são salvas? 3.000. O mesmo número de pessoas, provando que a lei mata, mas o Espírito salva. Da mesma forma que a lei matou 3.000 pessoas, veio a graça e salvou 3.000, que a graça é superior à lei. E aí faltam 3 festas: trombetas, expiação e tabernáculo novamente. Trombeta anunciava que as últimas 2 festas estavam chegando. E eu creio grandemente que nós estamos na época de trombeta. Jesus está voltando. Nós estamos anunciando expiação, sofrimento pelo pecado, 7 anos de tribulação. E logo após o tabernáculo novamente, Jesus volta para reinar sobre a terra. Amados, da mesma forma que as 4 primeiras festas se cumpriram literalmente, essas últimas 3 vão se cumprir em nome de Jesus. Da mesma forma que no passado Deus fez perfeito, Deus vai fazer agora. Jesus está voltando. Vamos colocar de pé. Última passagem. Êxodo 33, a partir do versículo 18. Então disse Moisés: rogo que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Disse mais: não poderás ver a minha glória, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porei sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, porei numa fenda da penha, e cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Essa passagem diz algo tremendo, amados. Diz assim que Moisés pede para Deus e fala: Senhor, me mostra a tua face. Eu quero ver seu rosto, Senhor. E Deus olha para Moisés, o homem, o grande legislador, o homem que Deus escolheu para as 10 pragas do Egito, o homem que Deus usou de uma forma tremenda. Deus fala assim: Moisés, você não vai poder ver minha face, porque homem algum viu a minha face. Aí Deus fica com dó de Moisés e fala: Moisés, eu vou fazer assim. Eu vou te pôr entre uma penha. Penha é uma rocha. Então Deus fala assim: Moisés, e quem já foi acampar ou já foi para a praia, é como se fosse 2 rochas, uma encostada na outra. E quando se encosta uma rocha na outra, fica só aquela fendinha.
Ele falou: vou te pôr aqui, ó, atrás dessa fenda. E aí, eu vou passar lá na frente. Quando eu estiver longe, de costas, eu vou abrir seu olho. Ele fala assim: eu vou colocar a mão, eu vou te abrir o olho. E você vai ver um pouquinho da minha glória. Pensa comigo, meus amados. Moisés olhou de longe, por uma fenda, por um segundo, a glória de Deus de longe. A Bíblia diz, capítulo 34 de Êxodo, que quando Moisés desceu do monte, o seu rosto resplandecia. E as pessoas não poderiam e não conseguiam olhar para a face de Moisés. Ele teve que colocar um véu para cobrir, tamanha era a glória de Deus. Agora imagina comigo, olhar distante a glória de Deus, de costa, pela uma fenda, no milésimo de segundo, já fez o rosto de Moisés brilhar. Eu não sei se dá para pôr no projetor. Alguém tem uma Bíblia? Alguém abre a Bíblia para mim, 1 Coríntios 13, 12. Continua pensando, amado, olhar a glória de Deus numa fenda, por um milésimo de segundo, distante, fez o rosto de Moisés brilhar. Mas olha o que a Bíblia promete para nós. Olha o que a palavra de Deus promete para cada um de nós na eternidade. Por isso que eu amo Apocalipse, amados, porque Apocalipse fala que no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá tristeza. É 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Amém. Porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então o veremos face a face. Moisés não pôde ver a face de Deus, mas nós poderemos ver a eternidade toda. Agora imagina se vê um relance da glória de Deus, já fez o rosto de Moisés brilhar. Imagina você poder olhar a face dele. Você já tentou imaginar o que é o céu, amados? A Bíblia fala que Jesus brilha mais do que 10.000 sóis. Você já imaginou, você vai poder passar um banquete à eternidade ao lado de Jesus? Você já imaginou poder ver a face de Deus? Você já imaginou você andar num lugar onde você não vai estar preocupado o que você vai comer, como você vai pagar as contas, se você vai ficar doente, se você vai morrer? Porque lá você vai ter a paz que excede todo entendimento. Imagina a alegria de você morar a eternidade ao lado de Jesus, amado, de você chegar no céu e falar: eu consegui. Amados, quando eu falei dessa profecia das festas, quando eu falo de Apocalipse, sabe para que é? Para você entender que tudo que a Bíblia prometeu está se cumprindo. Deus está no controle de tudo, Ele é soberano. Nós perdemos o controle, nós somos pegos de surpresa, imprevistos acontecem na nossa vida, mas com Deus isso não acontece, porque está tudo no domínio das suas mãos. Sabe qual é a maior dádiva do Evangelho, amados? Não é você conseguir um emprego, não é você conseguir uma cura,
Não é você conseguir um casamento, é você saber que você vai morar a eternidade ao lado de Jesus. Nós estamos aqui, amados, e a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Mas que bom, amados, que nós não vamos viver no mundo, nós vamos viver a eternidade nos céus, ao lado de Jesus. E Ele está vindo buscar a tua igreja, Ele está vindo me buscar, Ele está vindo te buscar, e nós devemos amar isso. Essa é a maior riqueza do Evangelho, essa é a maior promessa do Evangelho. Saber que Jesus está vindo nos buscar. Devemos nos preparar, devemos amar, e devemos querer essa volta, queremos falar: Jesus, volte logo, Jesus, eu te amo. Eu sou apaixonado por profecia, porque quando eu estudo as profecias eu vejo que tudo que Jesus prometeu Ele cumpriu, e se Ele cumpriu no passado, Ele vai cumprir no presente, e se Ele cumpriu no presente, Ele vai cumprir no futuro. A palavra de Deus não volta vazia, tudo que Ele prometeu se cumpre. Quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar, e quando Ele fecha, ninguém pode abrir, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós cremos num Deus poderoso, num Deus grandioso, num Deus maravilhoso. Amados, por isso que nós devemos entender que quando nós aceitamos Jesus, a maior riqueza é a promessa que viveremos a eternidade ao lado dele. E a palavra não diz que nós somos vencedores, a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores, muito mais que vencedores. Nós o amamos, nós o adoramos e queremos viver essa eternidade ao lado dele. Nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui para dizer: Jesus, nós te amamos, nós glorificamos o teu nome e queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Como eu ministrei, Jesus só multiplica aquilo que nós colocamos em suas mãos. Esse é o momento. Coloque a tua vida, coloque os teus bens, coloque os teus sonhos, coloque tudo nas mãos de Jesus. Se renda a Ele, se entregue a Ele. Declare: Jesus, assuma o controle de todas as coisas, assuma o controle da minha vida, Jesus, porque eu te amo, porque eu te adoro, e eu quero viver a eternidade ao seu lado, te adorando, Jesus. Labetubirabe, 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 labetubirabe. Oh, labetubirabe, 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 labetubirabe. Adore ao Senhor, amado. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas, começa a adorar, começa a dizer o quanto você o ama. Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, Jesus. Eu quero estar ao seu lado todos os dias da minha vida. Eu quero estar ao teu lado toda a eternidade, Jesus. Obrigado, Jesus, por a tua promessa se cumprir. Obrigado, Jesus, porque a sua palavra nunca volta vazia. Obrigado, Jesus, porque eu te amo e eu quero viver, Pai, a cada dia todas as suas promessas. Eu quero viver a cada dia tudo aquilo que o Senhor diz. A cada dia, Pai, tudo aquilo que a sua palavra promete. Eu